Voltamos aqui ao nosso programa O Amor que Cura, hoje segunda-feira, antevéspera de Natal, um dia de falar de amor, de carinho, de união, daquilo que a humanidade mais precisa. E a pergunta é, o quanto você está sendo presente? O quanto você está em estado de presença? Muitas vezes a gente fica tão preocupado em correr atrás de presentes, né? É bom ganhar presente, é maravilhoso, né? Quem não gosta de ganhar? Mas acho que o maior presente, né, Fabinei? A gente estava falando de filhos, né? Realmente a gente estar presente na vida dos filhos, com qualidade. Muitas vezes a gente fica lá com eles, porém a gente está conectado no celular, respondendo cliente, ou está assistindo televisão, ou está focado em alguma outra coisa, e a criança de alguma forma fica ali chamando a atenção, né? Você que tem filhos pequenos... Roda de um lado, puxa a perna do outro, pede colo. E o quanto é importante a gente realmente estar presente na vida dos filhos. Hoje, a maior força da humanidade é ser transmutada, ser trabalhada, né? Tudo que a gente vê aí é violência, é a humanidade encaminhando para coisas absurdas que acontecem. Como que a gente pode evitar isso, né? Estando presente na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, aceitando os nossos pais como são. Essa é a verdadeira raiz da nossa vida, né? A gente aceitar a nossa história como aceitar os nossos pais como são. E você pode ter certeza, se você não aceita os seus pais como são, os seus filhos também não te aceitarão, né? Então, muitos pais aí que têm problema com os filhos e ficam aí em pé de guerra, né? E aí, quando eu pergunto, mas como que era a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu pai? Aí a pessoa fala, ixi, Deus me livre. E muitas vezes a pessoa não está disposta a olhar para isso, né? Porque vai mexer em algo que ela não quer mudar. Então, se a gente não muda na gente, a gente muito menos vai mudar no outro. Então, se você quer ter filhos prósperos, família unida, família transformada, família que é a base da sociedade, né? Hoje em dia, famílias estruturadas é a base de uma sociedade. E a gente vê aí cada dia mais caminhando com famílias desestruturadas, filhos que não conhecem o seu pai, mãe que assume a casa toda sozinha, que carrega um peso gigantesco sozinha, e muitas vezes, assim como eu, também já me orgulhei disso, né, de querer ser a poderosa, de querer carregar tudo. A gente não imagina o mal que a gente está fazendo para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para a sociedade. Sim, existe um pai, existe uma mãe. E deles, 50% se formou nós, né? Que somos os filhos. Verdade. Então a gente precisa dar um lugar, né? Para o pai, para a mãe, porque os dois são importantes. Até porque o pai vai ensinar aquela parte, vamos falar assim, braçal, o pai vai ensinar o trabalho, a mãe vai ensinar o seu carinho, aí depois o cara, quando casa, vai dar carinho para a esposa, porque ele herdou isso da mãe. Ele vai ser um cara que gosta de trabalhar, levar o ganha-pão para dentro de casa, porque ele aprendeu com o pai. Então tá meio a meio ali. Tá meio a meio. A gente precisa do equilíbrio, né? Tudo não adianta. Você fala, né? Não adianta a gente só ter só o lado interno, que é o lado do carinho, o lado da mãe, e ficar faltando essa força para a vida, né? Porque o pai, quando a gente olha um olhar sistêmico, ele é a força para a vida, a força para a conquista, a força para o mundo. E muitas vezes, né, agora falando do nosso lado empreendedor, né, Fabinei? Eu sei que você também é um empreendedor aí, que trabalha muito, que faz um trabalho maravilhoso, que também corre atrás aí do seu sucesso, dos seus resultados, uma pessoa extremamente batalhadora. A força do pai é imprescindível, né? Olha, eu tive bastante questões aí com meu pai no passado que eu não conheci. Até eu considerei essa questão porque estava me faltando, sempre me faltou algo. E na consideração eu entendi que o algo que estava faltando era o meu pai. Que isso daí demorou na primeira empresa, não teve. Foi frustração a primeira empresa, porque não aconteceu, não vingou. Tinha o amor, mas não tinha a parte braçal, que faltava a parte do meu pai. E quando eu comecei a entender e considerei isso, hoje a empresa minha de foto e vídeo está em outro patamar, está em outro nível.
né? Hoje as pessoas que procura diferente e olhando a empresa diferente, porque ela está bem estruturada. Eu tenho meio a meio da minha família em tudo. Interessante quando você fala assim, né? Eu não tinha o meu pai, aí eu constelei e mudou. Não é que, de repente, você foi lá e se conectou presencialmente com o seu pai, né? Porque muitas pessoas falam, mas meu pai já morreu, o meu pai não está mais aqui, eu não sei onde meu pai anda. Mas quando a gente fala dessa conexão com o pai, é aceitá-lo como ele é, né? Aceitá-lo nas suas limitações, aceitá-lo nas suas dificuldades. Só assim a gente pode tomar o pai, né? Que é a frase que a gente fala, né? Verdade. Na minha constelação, sempre tive uma pessoa que cuidou de mim, que é meu padrasto, desde meus 2 anos. E na constelação, quando a pessoa entrou representando ele, a pessoa não sabia onde ficava. Tipo, pensa em uma casa, 4 cantos de um quarto. A pessoa não sabia em qual canto daquele local ela ficava, porque ela estava perdida, porque a minha mãe nunca deu lugar dele como meu segundo pai, e também meu pai nunca teve espaço. Então, ele sempre ficou perdido. Isso atrapalhou muito na minha vida. Então, quando a minha mãe, a pessoa estava considerando, se representando a minha mãe, deu espaço do meu pai, que não conviveu comigo, como espaço de pai, e ele como espaço de pai paterno, que cuidou de mim, as coisas começou a ter um outro rumo à constelação. As coisas começou a ficar mais harmonia, começou o sucesso vir, os clientes se aproximar de mim, por quê? Nós dividimos a 50% da mãe, 50% do pai. Isso para a parte empresarial, para a parte familiar, faz muita diferença para a gente. É interessante isso que você fala, né? Muitas vezes nós mulheres temos o poder de abençoar ou não, porque às vezes, e a maioria das vezes, nós ficamos insatisfeitas, né, com o relacionamento na qual nós atraímos e nós escolhemos, e aí de alguma forma a gente não aceita aquele parceiro, e daquela união se tem um filho. Mas eu, como mulher, muitas vezes tenho raiva desse homem, porque talvez ali eu buscava um pai, eu não buscava um marido. E aí eu crio um emaranhado tão grande que eu impeço o meu filho de se conectar com o pai. Então, nós mulheres temos um poder gigantesco da forma com que a gente olha o pai dos nossos filhos. Porque se a gente não dá lugar a ele como pai, porque ele faz parte, porque 50% do seu filho veio do pai e 50% veio de você, aceitando você ou não, acreditando você ou não, é a biologia. É assim que funciona a história. Então, quando a mulher nega esse homem que talvez não deu a atenção que ela queria, talvez não trouxe as expectativas que ela queria, ela se torna tão frustrada que ela nega esse homem. E quando ela nega isso consciente ou inconsciente, ela impede que o filho tome essa força, né? Você viu lá na constelação o quanto isso reverberava na sua vida, né? Eu vou falar que eu vivi isso. Porque antes de eu constelar, eu estava vivendo isso. Depois que eu constelei, as coisas começaram a mudar. E por isso que quando você me convidou, vamos lá na rádio, eu falei, é muito importante falar para outras pessoas e para homens também. Porque às vezes os homens, eu ficava com o pé atrás de ir na constelação. E aí, será que vai acontecer? E assim, nós homens temos um pé atrás com tudo, né? De ser mais carinhoso, de ser mais amoroso, de se doar um pouco mais. Então, quando eu fui lá, isso mudou muito a minha vida. Mudou a minha vida dentro da minha casa, como pai, como esposo, e mudou totalmente a minha vida como empresário, depois da constelação. E isso, eu estou vivendo isso. Né? Já constelei 2 vezes, eu estou vivendo isso, e para mim isso faz muito sentido. Então, quando você me convidou, eu falei, nossa, que maravilha poder falar para outros homens que vão estar ouvindo como é importante isso na vida deles. E essa questão do meu pai mudou muito. Hoje meu pai tem um lugar dele dentro da minha mente, dentro do meu coração, o meu padrasto também tem um lugar dele, e a minha mãe tem um lugar dela de mãe. Hoje eu não tive um pai, hoje eu tenho 2 pais e uma mãe. Isso para mim faz muito sentido hoje. Então, hoje, indiretamente, eu sou mais amado ainda, porque eu tenho 3 pessoas que me amam. Interessante isso, né? Porque sempre cabe, né? É importante você dizer isso, né? Falar para os homens. Sempre os homens têm muito mais resistência, sempre os homens têm muito mais dificuldade de olhar para essa história, né? Porque o homem, na verdade, ele foi criado
com isenção às vezes, muitas vezes, de contato, né? Isso. Porque o homem tem que ser forte, o homem tem que ser duro, Bruto. o homem tem que ser bruto, faz parte da energia masculina, mas ele também tem o seu lado de amor, de acolhimento, de se sentir também amado e amar, né? Isso, porque às vezes, que nem na constelação teve um fato que aconteceu, às vezes abaixar, ajoelhar para falar com a sua filha, que eu tenho uma filha de 1 ano e meio, olhando no olho, muitas pessoas não fazem isso, mas para ela faz muita diferença. E para mim, que eu estou praticando isso agora como pai, faz muita diferença também, porque nós estamos se olhando no olho. Então, é aquela conexão pai e filho, meu. E ela entende. Quando você fala da altura, que você é autoridade, quando você abaixa para falar com ela, não mudou sua autoridade. Ela entende que você está se comunicando com ela, que ela não pode fazer aquela ação e ela não repete a ação porque ela entendeu que ela não faz bem para ela. Isso daí, a constelação trouxe isso à tona para mim. Entendi. Você tem participado de várias constelações, né? Independente de constelar ou não, cada história é uma história, né? Cada história é um ponto de vista que a gente passa a olhar de uma maneira diferente, porque todos nós temos conflitos, né? Não tem quem não tenha. Eu constelo muito e ainda sempre acho mais um ponto aí a ser resolvido em mim. Parece que não acaba nunca, né? Mas a gente vai só diminuindo o acúmulo, né? Porque na biologia nós trazemos informações celulares de 12 gerações. Então, 12 gerações aí são praticamente 300 anos de pessoas que não tiveram a oportunidade de resolver os seus conflitos, né? E nós aí, por amor a eles, podemos procurar uma forma de ajudá-los. É interessante até você falar que é cristão, eu também sou cristã, que ali a gente não está ressuscitando mortos, ali a gente não está honrando, levantando defuntos, ali a gente simplesmente está olhando algo que está dentro da gente, né? É até legal você falar isso, porque quando eu citei atrás aqui na conversa, eu também achava que era isso. Uhum. Né? Eu também achava que ela vai constelar os mortos lá, vai colocar os pauzinhos e cada morto vai ser um não. E quando eu constelei, quando eu comecei a gravar os seus vídeos e comecei a entender o que é a constelação, eu comecei a olhar de outra maneira. E comecei a ver resultado na vida de pessoas que faziam parte de uma empresa que eu presto serviço, e comecei a ver resultado nessas pessoas, e eu achei muito fantástico. Falei, meu, olha como isso é fantástico, como isso muda a vida das pessoas. E quando eu estava conversando com a menina, que ela, falei para ela, e o braço? Que a gente estudou junto, e o braço? Ela falou, cara, já era, eu não me corto mais. Falei, meu, olha como isso mudou a vida dela. Imagina se isso daí chegasse para 85% da população que está ouvindo agora. Como isso poderia mudar a família, como o Natal poderia ser melhor, como a virada do ano poderia ser melhor, como 2020 começaria de uma maneira diferente. Eu acho que nós, diferente de ser católico, cristão, todos nós servimos e estamos debaixo de um céu, de um único Deus, um Pai celestial para todos. Então, as pessoas têm que se abrir para isso, para a constelação, para observar o pai, para observar o filho, de que maneira eles estão vivendo, aonde que estão errando, aonde pode corrigir. Porque se nós vamos tirar uma habilitação, a pessoa ensina. Depois você sai na rua dirigindo, você começa a observar que nem tudo que você aprendeu na autoescola é da maneira que está acontecendo, mas você começa a corrigir. Você vai ser mais cauteloso em frear o carro, em se policiar, em dar uma seta e não entrar de qualquer jeito, porque você aprendeu, você praticou aquilo. E na constelação a mesma coisa, eu entendi isso. Você começa a observar e começa a praticar no seu dia a dia, a sua vida começa a ser melhor, a sua família começa a ser melhor, a sua finança começa a ser melhor, seus amigos começam a ser melhor, e tem amigos que não convêm na tua vida, eles vão se afastar mesmo, porque está em harmonia. Tudo que está em harmonia como você fala, vibrações do bem. E o que não é do bem vai ser da sua vida, vai ser expelido. É fantástico. Eu tenho um amigo meu que ele não se conecta mais, e eu entendo que ele está em outra vibração, não é a minha vibração, entendeu? E eu antigamente eu não entendi, eu queria que fosse amigo dele, continuar sendo amigo forçando a amizade, mas não, constelei e entendi que ele está em outra vibração, então deixa ele, eu amo ele, mas ele está em outra vibração. É interessante isso, né, que você falou, porque essa é uma das principais leis, né, que a gente tem na constelação, e é a lei que, acreditando você ou não, sabendo você ou não, é o que rege o universo, a aceitação. Quando a gente aceita as pessoas como são, né? É difícil? Porque a gente queria que todos
vibrassem o que a gente vibra, né? Mas cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu aprendizado. Muitos ainda vão precisar sofrer muito, né, para aprender, porque o sofrimento é um aprendizado, né? Você só sai dele quando você aprende algo e vai para o próximo degrau. Obviamente que a gente queria que todos os ouvintes não precisassem sofrer, né, para aprender algo. Enquanto a gente está falando aqui, a Rádio Cidade é uma rádio que tem uma audiência muito grande, né? E você falou num ponto interessante. Quantas pessoas hoje, ou essa semana, estão infelizes, muitas vezes tentando se matar? Ou vão fazer a ceia do Natal sozinho, porque não tem os filhos junto. Porque não plantaram as coisas da maneira correta, porque aprenderam com os pais errado, estão praticando errado, e os filhos vão praticar errado, e a outra geração pratica errado. Tem uma frase que eu vi na rede social que é assim: muitos querem mudar o mundo. Isso aqui é uma frase muito antiga, né? Mas tem que começar pela gente. Então, se começar por mim, para poder mudar o mundo. Porque se eu parar o carro na faixa de pedestre para uma senhora passar, amanhã pode ser eu na faixa de pedestre e uma pessoa pode parar para mim. Então, se hoje você começa a observar a sua família e procurar melhorias para ela, amanhã você tem uma família perfeita. Uma família, como diz a Bíblia, uma família com excelência. Porque, diferente que eu falei para vocês, diferente de ser cristão, ser católico, mas a Bíblia sempre fala, Jesus, nós sempre procuramos ter uma perfeição em família. E eu acho que isso é a constelação, já é uma grande saída. É um momento da pessoa conseguir olhar aquele fato que ele está deixando passar despercebido, ou estão jogando debaixo do tapete tentando esconder. Mas uma hora vai aparecer, uma hora vai explodir e você vai falar: meu, onde que eu errei com meu filho? Talvez você só não prestou atenção hoje de que maneira você está vivendo com ele, de que maneira você está cuidando dele, qual o tempo do seu dia que você está dando atenção para ele, ou qual momento você pega o WhatsApp e fala para ele assim: filhão, te amo, papai está aqui do seu lado, conta comigo. Às vezes só uma palavra, né? Para quantos você já disse eu te amo hoje? Então fica aí a pergunta, né? Para quantos você disse eu te amo hoje? E a gente vai para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando do programa O Amor que Cura.